Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Aqui nos estúdios do Sinduscom Paraná Oeste, projetado por Ana Carolina, já vamos apresentar ela, que está junto aqui nesse episódio. Nós trazemos os nomes da indústria da construção civil para abordar temas que são relativos, são referentes e que são importantes para você evoluir, para você buscar crescimento profissional ou da sua empresa e que façam realmente sentido. Os nossos episódios são transmitidos pelo YouTube e também pelo Spotify. Se você estiver no YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sinduscom Paraná Oeste para você ser avisado sempre que um novo episódio vier ao ar. Também, se você quiser assistir no Spotify, é possível você nos ouvir e também se inscrever no canal do Spotify para você ter acesso a cada 15 dias aos nossos episódios. O episódio de hoje é um episódio extremamente interessante. Estou aqui com a Ana Carolina. Bom dia. Bom dia, Ana. E antes de eu apresentar você, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores que fazem parte dessa segunda temporada. O Sistema S, o Senai, nosso grande parceiro, a Mútua, a Caixa de Assistência aos Engenheiros e também a R. Dalmolin, que estão conosco nessa segunda temporada. Ana, nós vamos falar hoje sobre turnkey, administração de obras, processos de execução, como é que uma pessoa pode adotar uma solução, pode adotar outra, o cliente pode entender esse processo de contratação que possa fazer sentido para ele ou não. Mas antes de apresentar a Ana Carolina de Lemburg Hertel, arquiteta urbanista, formada há 15 anos, MBA em gerenciamento de obras, em gerenciamento de projetos pela FGV, trabalhou numa construtora por 8 anos na coordenação de projetos e há 7 anos assumiu a direção da construtora Exata e do Estúdio Exata, que atua com projetos arquitetônicos e interiores, além da execução de obras novas, de reformas e de impermeabilização. A Ana está na diretoria do nosso Sinduscom Paraná Oeste esse ano, né? Trabalhando inclusive nos projetos internos aqui. Exatamente. Do nosso estúdio, da nossa reforma, do nosso salão de festas. Ana, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast. Muito obrigada, Vini. É uma honra estar aqui e falar de um assunto tão interessante que acho que poucas pessoas entendem as diferenças desse tipo de administração de obra. Obras de reformas, de interiores, que compram um apartamento, mas e agora, né? O apartamento, ele vem cru, ele vem sem mobiliário, então tem todo o processo para a gente transformar um apartamento do zero até ele pronto para você morar. E existem várias formas de a gente fazer isso, vamos falar um pouco sobre isso. Ah, que legal, Ana, que legal. Eu acho que é um tema extremamente relevante, então se você tá aqui conosco nesse momento, aproveita para compartilhar esse vídeo, aproveita para mandar num grupo de WhatsApp da sua faculdade, ou de repente o cara tem amigos que querem construir, que querem fazer a sua casa, ou que, igual você comentou, comprar um apartamento e tem que imobiliar ele. Então esse é o episódio para esse seu colega, então compartilhe ele para que ele possa ter acesso. Ana, Há sempre um paradigma, ou melhor, uma encruzilhada na vida do empresário, né? Da construtora Exata, por exemplo, do empresário, e também do cliente, né? Na hora de tomar uma decisão de que caminho ele vai seguir na hora de fazer a sua obra, né? Alguns, por exemplo, optam por não contratar uma construtora, né? Uhum. A gente sabe muito bem disso. Contrata lá o seu Zezão, coloca lá funcionário sem registro e começa a obra. Sempre tem os riscos, né? Muitos riscos, né? Inclusive trabalhando ali na informalidade, né? É um processo que a gente briga muito para que isso cada vez ocorra menos, né? Em função dos riscos, igual tu comentou, né? Uma vez que ele contrata uma construtora, a construtora acaba mostrando para ele algumas possibilidades, né? Olha, eu posso fazer a sua obra dessa forma, dessa outra forma. E o que a gente vem falar hoje é desses dois formatos, turnkey e administração de obras. Então, antes de mais nada, eu quero que você descreva cada uma delas, assim, como que é o comportamento de cada um desses dois tipos. Ô Vini, um pouco antes de falar sobre o processo de obra, é importante a gente chegar para começar a falar de uma obra com
com o projeto, né? Boa. Porque, assim, o que acontece na cabeça de um cliente, né? A pessoa compra um apartamento ou um terreno e fala, e agora? O que eu vou fazer? Então, tudo começa com a contratação de um arquiteto para fazer um bom projeto. Isso é uma premissa fundamental para que você tenha uma obra que você tenha para como seguir essa obra. O projeto, dentro do Estúdio Exato, a gente preza muito pelo detalhamento, pela qualidade e pela... para seguir o que o cliente quer, assim, a gente seguir as vontades do cliente, então os desejos, os sonhos e as necessidades, né? Então, assim, desde o início de projeto, é importante o cliente ter uma noção de quanto ele pode gastar e do tempo que ele tem para fazer isso. Não que ele vá falar um valor razoável e nem que ele tenha um prazo execuível, mas ele precisa ter uma ideia do que ele quer. Então, eu sonho em me mudar até o Natal, ou eu sonho em gastar R$1 milhão numa casa. Isso é real ou não é? É uma conversa que o arquiteto, junto com o cliente, vai chegar e vai pôr a realidade para ele e vão chegar num comum. Depois de um projeto bem conversado, bem alinhado e bem detalhado, porque as decisões devem ser todas tomadas em projeto. Então, que tipo de geladeira, de fogão, de TV, tudo isso faz parte de um projeto. Porque se você trocar uma TV de 60 para uma TV de 80 polegadas, isso vai interferir no móvel, vai interferir na fiação, vai interferir em um monte de questões que depois muda o custo da obra. Então, o que fazer para ter uma obra dentro de um custo e você saber que você vai começar a obra e vai terminar a obra com um valor razoável, previsível. Eu vou gastar X reais e é esses X reais que você vai começar e vai terminar a obra. É um projeto detalhado. O que gera custo é você não saber o que você vai fazer e chegar na obra e falar, mas eu mudei de ideia, vou fazer diferente. Essas mudanças mudam toda a previsão de prazo e de custo. Então, às vezes, é só uma paredinha, às vezes é só abrir mais uma janela, mas isso interfere em todos os outros itens da obra e principalmente na previsão, né? Tanto de prazo quanto de custo. Então, assim, quando você tem tudo isso, você tem um projeto bem feito, você consegue fazer um orçamento extremamente preciso. Até tenho orgulho de falar, Vini, que as obras que a gente faz, elas começam e terminam dentro do que a gente prevê. Legal. Justamente a diferença os nossos projetos são extremamente bem detalhados, bem alinhados com os clientes, e a gente consegue, em todo o processo de obra, manter as decisões. Ou caso a gente tenha alguma alteração de preço, um revestimento subiu muito de valor dentro, né, do período de construção, a gente consegue ir ajustando isso, porque a gente sabe quanto a gente pode gastar ou quanto a gente não pode. Então, são decisões que a gente toma com base em previsões. Então, assim, a partir do momento que a gente tem tudo isso definido, a gente consegue decidir para que lado que a gente vai seguir. Então, a gente tem uma casa muito grande, que vai demorar 2, 3 anos para construir. Nós podemos construir um sistema de administração que o cliente vai acompanhando o processo da obra mais de perto. Ele toma as decisões de fornecedores, a gente pode fazer essas mudanças durante o caminho, a gente vai construindo junto essa obra, mas a gente sempre trabalhando com cotações, apresentação dessas cotações, elaborando os contratos e o cliente tomando as decisões e efetuando os pagamentos e acompanhando todo o processo. Quando nós temos obras um pouco mais rápidas, como uma reforma de um apartamento que envolve mais marcenaria, revestimentos, não envolve uma construção de fundação, estrutura, que é um pouco mais demorado, o processo um pouco mais demorado, o sistema turnkey é uma excelente opção, porque a partir do momento que você tem um projeto, você aprovou o projeto, você já sabe o tecido da cortina que você vai colocar, o tapete da sala que você vai comprar, a cadeira que você escolheu. Você tem todas essas decisões tomadas e desenhadas e detalhadas. O processo de obra, ele se torna muito, muito prático. Você começa e termina, porque você já tem tudo certo. Você já sabe o que comprar, como vai fazer, quem que vai fazer. Isso já fica em contrato, valores acertados, né? É questão de realmente a gente administrar essa obra, tomando todas as decisões, resolvendo todos os problemas, sem envolver o cliente. Então, a gente até brinca que esse turnkey é uma forma de você até se sentir num programa de TV. Você fecha o contrato, então daqui 4, 5, 6 meses, dependendo do tamanho da obra, o teu apartamento ou o teu escritório está pronto, né? Dependendo do que for o contrato. Sim.
você recebe, inclusive, se você quiser contratar com a mudança junto, a gente consegue pegar e fazer essa mudança, você entra com as suas roupas dentro do armário. Então, é uma comodidade para o mundo de hoje em dia, que você tem um trabalho tão corrido, teu dia a dia é tão complicado, você já tem teu trabalho, tua família, você vai se envolver numa obra que é uma coisa que está fora do seu dia a dia, que é a sua rotina, teu conhecimento. Geralmente o cliente é leigo em construção. E o qual que é o poder dele na construção? É decidir o que ele quer, como ele quer, mas como fazer. É o ideal que fique com os responsáveis, né? Que são as pessoas que estão ali para trabalhar para isso. Então, nós do Estúdio Exata estamos sempre à disposição para fazer essa obra, e temos um case que executamos esse ano. Em 4 meses, nós entregamos um apartamento pronto, com chave na mão, com elaboração de projeto, um apartamento de 60 metros quadrados. Então, um apartamento pequeno, mas em 4 meses elaboramos o projeto, detalhamos, executamos, entregamos para a cliente, ficou extremamente satisfeita e extremamente feliz. Imagina. Porque ela recebeu, inclusive, com a mesa montada, posta para jantar. Então, assim, compramos as taças, compramos os copos, compramos os talheres, os pratos. Isso foi uma opção da cliente, né? Montamos as camas, compramos as toalhas de banho. Então, ela chegou numa casa nova, toda montada, toda equipada. E ela expôs isso pra gente, que foi uma sensação maravilhosa não ter que se envolver com nada. Sim. E tá exatamente tudo conforme a gente definiu em projeto. A mesma cadeira, o mesmo sofá, o mesmo móvel. Então, quando o cliente tem a condição de contratar uma empresa para prestar um serviço desse, não se envolver e simplesmente receber a casa nova do jeito que ele sonhou, conforme ele projetou, é uma diferença muito grande do estresse do dia a dia de uma obra, que não faz sentido um médico que tem 3 filhos... Assumir, exatamente. Então, a gente pode proporcionar isso com esse tipo de contratação. Notei muitas coisas pra gente falar, achei muito bacana a tua explanação. Só vou fazer um comentário antes, com relação a esse negócio da mesa posta ali, né? Das taças, do negócio. Quando o arquiteto projeta, né, o ambiente, é muito comum ele projetar já tendo essa visão completa. Eu quero um estilo, por exemplo, né? E ali a mesa ou as taças, elas vão sempre de encontro com esse estilo dele, né? Uhum. E muitas vezes o que acontece é que o arquiteto projeta algo, quando o cara vai mudar, vem uma outra pessoa... até o leigo ali mesmo, e muda completamente aquele estilo, e aí o negócio fica desarmônico, né? Ele não entende por quê, né? Porque se tivesse tido uma harmonia do que foi projetado e o que foi comprado ali, né? Poderia ter acontecido melhor isso, exatamente. Né? Mas, Vini, também isso é muito do que o arquiteto tá vendo quem é o cliente, o que o cliente é. Uhum. Então, a gente não pode fugir da essência do cliente. Boa. Então, assim, se o cliente ele tem um estilo mais simples, um estilo mais fazenda, um estilo mais... Não adianta eu querer colocar cristal, né? Colocar prato branco cheio de strass. Não é o estilo do cliente. Então, o lustre de cristal não vai combinar com o fazendeiro que gosta, né? Então, a gente tem que alinhar todas as expectativas. Isso tudo é feito em projeto, né? É uma fase anterior. Ana, muito bacana. E eu tenho vários pontos aqui pra gente trazer agora, porque conforme você foi me falando, já foi entrando vários insights aqui de situações de obra, né? Eu tenho alguns detalhes pra te passar. Vamos lá. Na minha visão, então, em cima do que você falou, quando há muitas variáveis complexas, variáveis não controláveis ali, variáveis que podem impactar o orçamento, o custo, a administração é mais interessante. Então, vamos pensar uma baita de uma obra, vou fazer uma casa de 700 metros quadrados, por exemplo. Tô com a previsão aqui de 2 anos de obra, né? Uma obra com vãos livres muito grandes, uma obra com proteção, uma obra que a fundação dentro da água, igual você comentou ali, né? Então, de repente, para a construtora assumir um turnkey, pode ser complexo, né? Então, de repente, a administração pode ir para um caminho melhor. Não que não dá para fazer turnkey. Obviamente que dá. Daria. Né? Daria. O que eu tenho visto muito de problema no turnkey, tá? Vou te falar qual é a minha visão, tá? Você falou que no Estúdio Exata, vocês projetam tudo, detalham, beleza. Aí, meu amigo, aí o turnkey é lindo. Porque aí você sabe o que você vai comprar, você sabe tudo, você envolve. O que eu tenho visto, Ana,
E aqui mora um grande problema de obra, tá? Aqui é um grande problema. O cara recebe, Ana, o arquitetônico, a construtora recebe o arquitetônico, e aqui vai uma baita crítica agora já, tá? O cara recebe o arquitetônico sem complementares, sem o estrutural, sem o elétrico, sem nada. E ele vai lá e faz assim, tá bom, arquitetônico no Treviso, Paraná, vou te cobrar 5.000 metros quadrados. A casa tem 500 metros quadrados, tá aqui, 2,5 milhões para fazer a obra no turnkey. O cara não levou em consideração se vai ter proteção, se não vai ter nada. Não, né? Impossível você fazer um orçamento. Impossível você fazer um orçamento. Só que fazem. E aí, Ana, o que eles fazem aqui quando eles fecham o turnkey dessa maneira? Diminuem a qualidade da obra. Por quê? Ao invés de contratar um concreto específico lá que foi detalhado, vai pegar o concreto mais sem vergonha. Ao invés de tijolar de uma forma, tijola de outra. Ao invés de passar uma tubulação com material de qualidade, passa com material vagabundo. E aí, Ana, o que eu vejo muito em muita obra de alto padrão são manifestações patológicas, são patologias decorrentes dessa má qualidade de produto. Dessa má qualidade, mas vinda da onde? Vinda de um orçamento irresponsável. De um orçamento que não obedeceu à etapa preliminar, que é o que você acabou de falar. Exatamente. Que é o projeto. Porque, dependendo do tipo de projeto, né, por exemplo, interiores de um apartamento, não precisa de complementares, porque já está tudo executado. Exato. Já tem toda a estrutura, já tem toda a hidráulica, a elétrica, está tudo montado. Mas a gente entregou agora em dezembro, janeiro desse ano passado, uma casa que nós começamos o arquitetônico e finalizamos, né? Quando a gente trabalha com arquitetônico, incluindo, né, antes dos interiores, a gente tem também a fase de compatibilização. Então, como que a gente desenvolve quando tem isso? Existem profissionais que fazem isso, mas a gente acaba assumindo quando nós desenvolvemos o projeto para a gente ter um pouco mais de controle da estética final do projeto, porque as decisões entre vamos mudar para cá ou para cá são várias opções. A gente sempre prioriza equilibrar a função do sistema, né, da estrutura ou da hidráulica, mas sem prejudicar a estética. Então, a gente faz o arquitetônico, né, já junto com os interiores, antes ainda de mandar para o estrutural, porque quando desenvolvemos os interiores, algumas coisas acabam mudando, a gente tem uma perspectiva diferente do ambiente. E como a gente está começando do zero, por que eu vou me engessar e fazer o interiores depois que está tudo pronto? Se a gente tem tempo de projeto. Então, a gente faz os arquitetônicos, interiores e já vai conversando com o estrutural, hidráulico e elétrico, né, os projetos complementares, para que a gente haja uma harmonia em tudo isso. Com tudo isso em mãos, a gente trabalha em várias revisões para que tudo fique alinhado. Nós conseguimos, Vini, em 3 anos, executar uma casa de 450 metros quadrados dentro do orçamento. Fugimos um pouquinho de prazo, né? Acho que foram 3 ou 4 meses que passamos do prazo previsto, mas nós entregamos com todas as cadeiras dentro da casa. Então foram exatamente igual ao projeto, né? A gente está trabalhando na divulgação desse projeto agora, porque realmente é um case muito interessante. Quantas pessoas começam uma casa e terminam com ela dentro do orçamento? Poucos. O cliente fez um feedback para nós de que eles só conseguiram construir a casa porque a gente teve todos os projetos, que nós elaboramos inclusive em BIM, né? Conseguimos compatibilizar e a gente fez um orçamento real. Esse orçamento ele falou, eu não tenho, eu preciso captar. Então ele precisou de um prazo e com esse prazo ele conseguiu captar o dinheiro, ver de onde queria conseguir executar e conseguiu, ele terminou a casa e fez a casa exatamente conforme o projeto. Então é uma experiência única para um cliente conseguir terminar o projeto, fazer a casa do jeito que ele imaginou, dentro do que ele esperou gastar, o prazo um pouco fora, mas assim, nada fora passou de 1 ano, 2 anos, como eu já vinha acontecendo, né? Uma obra de uma casa atrasada 2 anos é praticamente o período de uma casa nova. Com certeza. Então, realmente, assim, profissionais e responsáveis existem, né? Isso é muito importante. O mestre de obra é uma pessoa extremamente importante numa obra, mas ele não pode ser o cabeça, né? Tem que existir alguém que esteja controlando essa parte administrativa, principalmente essa questão de projetos. Quem que vai decidir se a aprumada vai mudar para lá ou para cá? Não é o engenheiro na obra.
Isso tem que ser decidido antes, em compatibilização. Então, é um processo fundamental. O que não está em projeto, na obra vai dar problema, isso é um fato. E a chance, assim, mesmo compatibilizando, dão problemas, porque executam errado. Uma medida errada, às vezes acontece alguma coisa. Já aconteceu de eu estar com o projeto pronto, o encanador executar uma estrutura de água quente inteira num banheiro que não tinha. Você tá doido? Não. O cara simplesmente executou uma tubulação inteira de água quente num banheiro que não tinha água quente. Era um banheiro de piscina. Era chuveiro elétrico e torneira só. Então, assim, eles não olham o projeto. Então, a gente tem que administrar já o problema de mão de obra, que não segue projeto. E se não tem projeto, ele vai fazer do jeito que ele quiser. Certo ou errado, do jeito que ele aprendeu, se aprendeu. Então, a gente fica muito à mercê do conhecimento popular de um mestre de obra ou de um empreiteiro. Não, e assim, ainda, Ana, que eu falo pra ti, que nós vivemos numa região, num estado, num local onde isso ainda... Nós temos uma cultura ainda estabelecida, eu diria, de contratar um arquiteto, um profissional, um engenheiro. Não estou falando em todas as obras, óbvio, né? Mas há uma maioria, né, de obras que são bem feitas, né? Mas eu estava no Maranhão há 3 semanas atrás, né, em Imperatriz. E caótico, assim, Ana, caótico. Simplesmente ninguém projeta, não tinha projeto, não tinha. O pessoal falava assim, Vinícius, aqui é o contrário, é raro ter esse projeto compatibilizado, tudo certinho, né? E a gente sabe, eu e você, quem está nos assistindo, que o ouro é o projeto, o ouro está no projeto. O que você falou, Ana, da obra tomar decisão, é perfeito. Tudo que não está detalhado em projeto, tudo que não está especificado em projeto, a obra vai tomar decisão. E quando a obra toma decisão, ela pode ter em completo desacordo do que você projetou. Tem uma brincadeira que é assim, ó. Olha só, Ana, se você tivesse dinheiro para contratar somente um profissional, entre um arquiteto, um projetista, o cara que projeta, que ele é muito bom. Só uma das pessoas é bom, tá? Ou você contrata um bom projetista, ou você contrata um bom executor, tá? Só um dos caras é bom, o outro é muito ruim, tá? Quem que você contrataria? O bom projetista ou o bom executor? Bom projetista, sem dúvida. Não tenha dúvida. Porque o executor é uma receita. O executor só tem que executar aquilo que está no projeto. Exatamente. Só isso. Ele pode ser ruim, mas ele tem que executar aquilo que está no projeto. E aí, claro, mas daí tem que ter fiscalização, mas daí é outra coisa. O projetista, ele vai tomar todas as definições de projeto. O executor tem que pegar aquilo lá e transportar o que está no papel para a realidade. Nós especificamos em projeto, inclusive, tipo de tijolo que a gente coloca na obra. Então, se o cliente seguir, se o executor seguir exatamente o que está... Caso o cliente opte, vou contratar só o projeto do estúdio, não vou contratar a execução, a gente especifica o tipo de tijolo, a espessura do tijolo. Então, são decisões, assim, que não é decidido em obra. Não é o mestre de obra que fala, não, o tijolo vai ser o tijolo de 11, porque é mais barato, ou de 9. Não, se a gente decidir um projeto que vai ser o de 14, de 17, é o que está em projeto, é o que vai ter que ser. Espessura de parede adequada. Então, portas de 5, 6 folhas de correr tem que ter 25, 30 centímetros de espessura. Então, a gente tem essas coordenadas, assim, isso tudo definido em projeto. O que você falou, a questão de um profissional ali que tome a decisão, que seja o cabeça, né? Eu acho que isso é importante, Ana, porque evita muito a frase do sempre fiz assim e nunca deu problema, né? Exatamente. A pessoa que fala isso, normalmente ela não volta na obra que ela fez e que ela julga não ter dado problema. Mas pode ser que daqui a 6 meses essa porta de 5 folhas tá lá empenado, tá, né, não tá abrindo mais, né? Porque fez errado, não sabe como é o certo e acaba deixando. Então, esse profissional, que inclusive assume a RT do projeto, a execução, enfim, ele é o cabeça que vai tomar a decisão e tudo mais, né? Exato. Então eu acho que assim, em suma o que a gente pode
pode dizer disso tudo que a gente disse nesse episódio, é essa questão da qualidade do projeto, né? É ela que manda, né? Ô Vini, eu digo assim, a forma de contratação, ela independe, ela vai chegar no mesmo resultado se for feito por um bom profissional. Boa. E o cliente tem que ficar confortável com a forma que ele está contratando. Então, se ele quer tranquilidade, o turnkey é perfeito. Se ele quer se envolver, a administração se enquadra super bem. Então, o importante é que, independente de qual forma, a gente tem uma boa base e um bom projeto para seguir. Um bom projeto não é um projeto feito por uma boa profissional. É bem detalhado e bem definido. E, inclusive, isso envolve o cliente, né? Porque o cliente precisa saber o que ele quer, escolher algumas coisas antes do que ele imagina, né? Mas eu vejo, assim, que as pessoas não têm conhecimento de toda essa importância de projeto e muitos profissionais não conseguem transmitir esse valor, que a obra é só uma consequência do projeto. Ana, obrigado. Obrigado pelo conhecimento transmitido. Eu brinco que eu nesses episódios e nessas 2 temporadas, eu sou o cara que mais aprendo no Simscast, né? Porque, inclusive, hoje eu já posso dar uma aula se alguém perguntar aqui, e aí, eu tô na dúvida, turnkey, Falei, não, pera, eu vou te falar as diferenças do turnkey. Ou então, muito mais fácil, eu não vou falar, assista o nosso episódio. Exatamente. Que tem todo o conteúdo lá. Ana, obrigado pelo conhecimento, obrigado por ter participado. Como é que encontra a Exata e o estúdio no Instagram, nas redes sociais? Estúdio Exata com H, e estamos lá no Instagram, tá? Estamos à disposição, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso processo, nossos projetos. Lá tem bastante conteúdo. A Ana que fez a última sede da Fugel. Verdade. Então... A fachada, né? E o interno também, algumas coisas ali, né? Exatamente. Ana, obrigado. Obrigado a você que nos assistiu. Agradeço novamente os nossos patrocinadores, ao Senai, a Mútua Caixa de Assistência e também a R. Dalmolin. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, também no Spotify. Muito obrigado e até o próximo episódio.